Deus é santo. Nós estamos continuando a falar sobre o ser de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um atributo que é totalmente ligado com relação a quem é Deus. De fato, quem Ele é. Todos os atributos comunicam a respeito dEle. Mas esse atributo está ligado com a sua essência e como Ele comunica isso conosco, que a expectativa dEle a respeito desse atributo conosco. A santidade de Deus. Esse é um grande atributo moral de Deus. Santidade está ligado com a questão moral. Santidade está ligado com a questão da essência do ser de Deus. A palavra hebraica para santidade é kadosh. Com certeza você já ouviu em alguma canção a palavra kadosh. Ou já ouviu alguém falar kadosh. E kadosh significa cortar, separar. Para os grandes estudiosos do Antigo Testamento, santo é aquilo que é separado e retirado do comum. Deus é santo porque Ele está separado daquilo que o homem pensa que é comum. Sim, Ele comunica a sua simplicidade, mas Ele está fora daquilo que é comum. Ele é um Deus santo, um Deus separado. Nesse sentido, todas as coisas que são separadas para o uso exclusivo de Deus são consideradas santas. E precisamos entender o que Deus comunica por santidade. Deus é santo. Ele é separado de toda forma possível de existência criada, porque Ele está além e sobre cada uma delas. E também por causa da sua natureza majestosa. Deus está acima e além de toda e qualquer forma de criação. Porque Ele não foi criado, Ele existe desde sempre. Na eternidade, na realidade a eternidade foi criada e está em volta dEle. Imagina isso. E nós não temos ideia da dimensão do que é a eternidade. Então Deus é um Deus santo. E precisamos entender sobre a sua natureza. Para falar sobre santidade pessoal, no coletivo, nós precisamos entender a natureza do ser de Deus. Ele é um ser santo. E a natureza da santidade nós temos que investigar um pouco. Nas Escrituras, a ideia de santidade é uma ideia dupla. Não que significam duas coisas, mas é interessante porque está ligado tanto com a questão da majestade de Deus, como a questão da moral, a comunicação moral de Deus. Você vai observar que se fala sobre beleza de santidade, sobre a majestade, a grandeza do ser de Deus. E também fala que Deus é santo, por isso você não pode ter certas atitudes. Você não pode viver de qualquer maneira, porque Deus é santo, há uma maneira certa de se viver. Você não pode viver de qualquer maneira, conhecendo e entendendo a santidade de Deus. Se um homem conhece a santidade de Deus e vive de qualquer maneira, isso é uma irresponsabilidade muito grande e está sujeito à condenação. Isso é a palavra, eu não estou afirmando isso. Somente vindo da minha pessoa. A palavra de Deus diz isso. Então, a natureza da santidade, e a primeira natureza da santidade de Deus, é a santidade majestosa de Deus. Quão grande Ele é. Há uma beleza, um brilho, um reflexo, uma glória na santidade de Deus. Então, o primeiro aspecto da natureza da santidade é majestoso. É a santidade majestosa de Deus. Deus é santo porque Ele é totalmente distinto e separado de todas as criaturas. Então eu quero que você abra comigo em Êxodo 15, 11. Vai estar aqui na tela, se você... Aliás, nós vamos ler alguns versículos hoje, ok? Se você não quiser só anotar para depois verificar. Diz assim: ó Senhor, o Senhor, quem é como tu entre os deuses?
Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Glorificado em santidade. A santidade é praticamente um atributo que qualifica tudo que Deus é. Deus é majestoso, glorioso na sua santidade. Quando nós cantamos a respeito da majestade de Deus, nós estamos fazendo menção à sua santidade. Quando nós estamos cantando sobre a beleza de Deus, nós estamos fazendo menção à sua santidade. Tudo que com relação a belo, com a glória, com a questão de Deus, está ligado com a sua santidade. Deus é santo e dentro da teologia e dos estudos bíblicos, isso é um axioma, é uma afirmação máxima. Não há variação nisso. Deus é santo. Deus não é, ele se torna santo ou às vezes ele é santo. Não, ele é santo, inalterável. Ele é santo. Nós estamos diante de um Deus santo. Servimos a um Deus santo. Essa santidade é proclamada pelos seres celestiais. Diversas vezes nas Escrituras, por exemplo, Isaías 6:3, Apocalipse 4:8, fala, estávamos diante do Cordeiro e sua beleza. Você já leu Apocalipse? Apocalipse 4, falando sobre a beleza de Deus, a majestade de Deus. É incrível. E ali fala que Ele é santo, e essa é a sua santidade, a beleza dele, majestoso. Seu ser de Deus, Ele é assim. As Escrituras falam e dão testemunho de que o Senhor é santo e é belo, grandioso. Nós não temos ideia da sua grandeza. A única ideia que temos é quando lemos a palavra ou por experiência pessoal. E eu costumo sempre afirmar o seguinte, que o primeiro tem que ter uma experiência pela palavra, para depois ter uma experiência pessoal. Porque a palavra, sim, eu posso ter uma experiência pessoal. Deus pode se revelar quem Ele quiser aí fora. Ele pode fazer isso. Mas nós que amamos a palavra, que é santa também, porque ela é o Logos, está ligado com o Filho de Deus, Deus encarnado. Preste atenção nisso. Ela é santa também. Quando eu tenho uma experiência com a palavra, eu começo a abrir o meu coração e o meu entendimento para experiências com o Senhor. Muito mais, muito mais. Se você está buscando uma experiência com Deus radical, comece a ter uma experiência radical com a palavra dEle. Lendo a sua palavra, mergulhando. Quer conhecer como foi que Deus se revelou ao povo do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Suas aparições, como Ele se revelava, isso é fantástico. E nenhum dos atributos de Deus é cantado de modo tão solene e grandioso como esse. Você vai ver os seres celestiais ou o povo de Deus cantando Santo, 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 repetindo isso diversas vezes. A palavra diz que diante do trono de Deus tem querubins e serafins cantando o quê? Santo, 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 dia e noite. Presta atenção, o Senhor é justo, Ele é verdadeiro, mas eles não estão falando amor, amor, amor. Eles não estão falando justo, justo, justo. Eles não estão repetindo isso. O que eles repetem dia e noite, segundo as Escrituras, é santo, santo, santo. Porque isso está ligado com o ser dele, quem ele é na essência. E quando nós, Igreja do Senhor, declaramos a sua santidade, nós nos conectamos com uma adoração que não para, incessantes no céu. Santo, santo, santo. Fantástico isso. Nenhum outro atributo é cantado e repetido como esse. Ele é solene. Santo, santo, santo. Mas Deus não é somente santo, mas Ele é a santidade.
E quando Deus se manifesta, manifesta com Ele a sua santidade. Já parou para pensar que uma manifestação de Deus, ou uma experiência com Deus, é uma experiência com a própria santidade de Deus? Presta atenção quando os discípulos, os primeiros, tiveram experiência com Jesus. Que o Senhor pediu para eles jogar a rede para o outro lado, lembra disso? Que eles conseguiram pegar muitos peixes. Qual foi a experiência, qual foi a palavra que o Pedro falou para Jesus? Alguém lembra? Tu és santo. Nós não somos dignos nem de estar próximo, somos pecadores. Eles tiveram uma visão pessoal, eles entenderam a essência daquele que estava diante dele. Ele falou, tu és santo. Olha que interessante, ter uma experiência com Jesus, ter uma experiência com Deus, é ter experiência com a própria santidade de Deus. E isso mostra o quão poderoso é isso. E isso revela se de fato nós temos uma real conversão. O que acontece? Que às vezes a pessoa fala assim, eu conheço a Jesus, eu já aceitei a Jesus, mas a vida dele não condiz com aquele que ele encontrou. Um encontro real com Jesus é um encontro com a realeza e com a santidade dele, com a majestade dele. Você não se encontrou com um produto. Obrigado, Celso. Você já casou, por isso que eu não vou falar nada. Se encontrar com Jesus não é encontrar com um produto onde as pessoas estão implorando para você ter. Se encontrar com a majestade dele, a realeza dele. Isso é fantástico, fantástico. A própria santidade se manifestando. E um outro ponto interessante aí é a santidade moral de Deus. Existe uma santidade moral de Deus que faz estabelecer as leis santas para as suas criaturas. É nesse sentido que Deus começa a comunicar o seu atributo moral. E Ele mostra que Deus de fato se importa com como nós vivemos. Deus se importa como você vive. Tem um ditado que fala assim, da minha vida cuido eu. Vivo como eu quero. Eu faço o que eu quiser. Cuido eu da minha vida. Que bom que você cuida da sua vida, mas eu preferia que primeiro alguém, se tivesse ideia que alguém se importa com a tua vida. Deus se importa da forma como você está vivendo. Porque Ele é santo, e a santidade é um atributo moral dele, você não pode viver de qualquer jeito. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus é? Quantos creem aqui, né? É estranho, né? Não é igreja perguntar quantos creem que Deus existe. Você crê que Deus existe, é lógico. Agora, se você crê que Deus existe, você não pode viver de qualquer jeito. Isso é uma máxima. Você não pode. Você não pode simplesmente falar, olha, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não. Se você crê em Deus, você crê que existe um Deus, um Abba, aquele que transcende o tempo e espaço para estar com você, na vida não é tua e você faz dela o que você quiser, não. É lógico, Deus respeita muito, só que Ele é um Deus santo. E se nós afirmamos que pertencemos a Ele, precisamos conhecer como Ele quer que vivamos. Você não pode simplesmente falar, eu conheço a Deus, sirvo a Deus, mas vivo como eu quero. Não, você não pode. Infelizmente, eu tenho uma notícia para te dar, você não pode fazer isso. E essa é a grande luta, porque nós vivemos numa guerra nessa geração, que essa é a geração mais narcisista que existe. Uma geração que tudo é para si mesmo. Se eu compro, é para mim mesmo. Isso vai me beneficiar? Quanto eu vou ganhar nessa transação? Eu vou casar para ser feliz, porque eu mereço a felicidade. Eu não quero saber, eu mereço ser feliz.
Eu mereço isso, eu mereço aquilo. Então é engraçado, a pastora Valéria falou sobre dinheiro, a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro. E um dos princípios com relação ao dinheiro é com quem você gasta mais o teu dinheiro. Isso é interessante. Jesus fez uma pergunta bem parecida com isso. Nós queremos tomar vantagem em tudo. E a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, de forma alguma. Se você conhece Deus, você vai procurar conhecer a vontade dEle, e os atributos dEle, e a comunicação moral dEle. E Ele é santo, e se Ele é santo, você não pode viver de qualquer jeito. Você não pode viver como você quer. De acordo com as tuas ideias. De acordo com, eu penso que é assim. Não, de forma alguma. A sua palavra mostra de fato. As leis que nos são dadas refletem quem Ele é moralmente. A ideia fundamental de santidade de Deus é também de separação. Mas nesse caso, a separação do mal e do pecado. Você sabe que Deus não pode compactuar com o pecado. Deus não tem pacto com o pecado. Deus não tem... Lógico, Ele ama o pecador, Ele nos ama. Okay? Tanto que enviou o seu filho. Eu me sinto amado por Deus. Mas se eu sinto o amor de Deus, uma vez eu ouvi alguém falar assim: o que nós podemos dar para um Deus que nos ama tanto? Nós não podemos amar a Deus como Ele nos ama. O amor de Deus é incrível. Qual a resposta que nós podemos dar para Deus pelo seu amor? Qual a resposta que nós podemos dar a Deus pelo seu amor? Obediência. Se você obedece a Deus, essa é a maior resposta de amor, ao amor que você reconhece. É a maior resposta que você está de fato amando ao Senhor e você quer uma transformação. Jó 34:10 fala: portanto vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Deus não compactua com coisas que estão fora do ser dele, da sua comunicação moral. É por isso que a ideia de corrupção não pode estar ligado com a questão das coisas de Deus. Não pode, não pode. Deus, Ele não compactua com as coisas que está ligado com o pecado ou com a depravação do homem. Não, Ele é um ser santo. Sim, é um Pai que se relaciona conosco. E por causa desse amor, nós precisamos começar a analisar a nossa vida. Como é que você está vivendo? Será que da forma como eu estou vivendo, como eu estou agindo, como eu estou respondendo as coisas, eu estou de fato obedecendo e reconhecendo quem Ele é? Conhecer a Deus muda a nossa perspectiva. Por que muda a nossa perspectiva? Porque nos dá uma forma certa de se viver. Não tem jeito. Conhecer a Deus e continuar da mesma forma. Não adianta você cantar Jesus Cristo mudou meu viver se você continua caminhando da mesma forma. Eu quero sim poder cantar que Jesus Cristo mudou meu viver, mas a minha vida comunica e alegra o coração dele. Quer dizer que você nunca vai errar? Não, nós vamos errar. Mas eu vou sempre prestar atenção se o meu andar, o meu falar, a forma como eu estou caminhando está de fato agradando ao Senhor e comunicando a questão da santidade. Ele é um ser, Deus, um ser que comunica a questão moral. Deus é livre de qualquer contaminação do mal. A santidade de Deus é também observada de maneira que Ele exige santidade do homem. Deus exige santidade do homem. É incrível. 1 Pedro 1,16. Abre lá comigo, por favor.
Está aqui na tela também. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou. Está escrito: sede santo, porque eu sou. Deus está pedindo santidade. Eu sei que para alguns, santidade é a forma como você está vestido. Não, fala, não. Olha um homem santo. Não, na ideia cristã, o que é um homem santo? É alguém que está produzido. Se eu estivesse aqui, por exemplo, de paletó e gravata, o pastor está santo hoje. É verdade? Para muitos, santidade é aquele cara que muda a voz quando ele se converte, ou que ele decora um monte de versículo bíblico. Ele é santo, o cara é santo. Só que santidade é reconhecer, é deixar de lado o que Deus fala que precisamos deixar de lado e começarmos a viver da forma como Deus quer que vivamos. Isso é santidade, é romper com o que Deus não tem parte e começar a ter comunhão e obedecer àquele que me amou primeiro. Isso é ser santo, é ter um passo de santidade. É isso aí. Agora, isso inclui a roupa? É lógico. Você sabe por quê? Porque se eu me relaciono com Deus santo, logo, eu não vou me vestir de qualquer maneira. Eu estou falando que você precisa, todo culto, tá aí todo produzido. Não, é bom, tá com roupa boa, né? Teve um irmão que falou domingo passado, falou: pastor, você está usando roupa muito simples para pregar. Aí eu mudei de história hoje, eu vim com um negócio, fiquei constrangido. Vou melhorar. Estou brincando, irmãos. Estou brincando. Então, isso afeta, conhecer a santidade de Deus afeta todas as áreas. Todas as áreas. Agora, não é estranho, depois que conhecemos um Deus santo, e às vezes nós nos pegamos tão longe disso. Parece que isso está no passado. Eu vou começando a deixar meu coração ficar frio. Vou começando a deixar meu coração, minha mente ser tomada por outras coisas. Há uma importância na santidade de Deus. Porque a santidade de Deus, ela garante a veracidade da palavra. Se eu conheço um Deus santo, eu tenho que ter cuidado e perceber o que não agrada esse Deus. Eu não posso falar que eu conheço um Deus santo e simplesmente fazer ou ver ou ouvir coisas que desagradam esse Deus. Entenda bem, eu não estou falando o gospel ou não. Você me entende aí? Está me entendendo? Porque geralmente, quando pensa assim, ouvir que não agrada a Deus, pensa logo, deixar de ouvir música gospel. Ouvir música secular. A palavra secular é meio triste, né? Já falei para vocês isso. Porque eu tenho que entrar nisso. Porque nós temos que aprender, nem que seja na marra isso. Ok? Temos que aprender isso, nem que seja na marra, mas temos que aprender. O secularismo é tudo aquilo que é contra a ideia de santidade. Correto? Agora, nós, o povo evangélico, ou o povo cristão, cometeu um erro gravíssimo. E isso tem uma história muito grande por trás. Tudo que é fora da ideia de que nós pensamos que gospel, igreja, nós chamamos de secular. Quer um exemplo? Você trabalha na igreja ou não? Então você tem um trabalho o quê? Já ouviu isso? Você tem um trabalho secular. Só que o trabalho não é resultado da queda, queridos. Tem irmãos que pensam que o trabalho é resultado da queda, né? Tem gente que pensa assim, nossa, se Adão não tivesse caído, cara, eu não tem que ir lá para aquele banco miserável trabalhar. Eu vou ter que, sei lá para o distrito, acordar 4 da manhã. Nossa, Adão miserável, um dia Jesus vai
Né? Todo mundo pensa que o trabalho é resultado da queda, mas o trabalho é resultado da missão de Deus. Trabalho está ligado com a missão de Deus. Então, trabalho honesto e digno não é secular. Ele está ligado com aquilo que é a missão de Deus. Com a missão cultural, com a missão familiar, com a questão de restaurar a terra, com a consumação, com a questão da criação. Ei, Deus não chamou todo mundo para ser pastor, não. Graças a Deus por isso. Glorifica de pé a igreja, né? Deus não chamou. Não! Deus chamou o homem para fazer diversas coisas. Tem gente que vai cultivar a terra. E ele vai glorificar a Deus por isso. Tem outros que vão colher o que foi plantado e vai glorificar a Deus por isso. Deus só não gosta de trabalho escravo, isso não é de Deus. O trabalhador é digno do seu salário. Imagina se Deus chegasse com cada patrão e falasse, olha, eu vou pagar o teu funcionário como ele merece ser pago. Nossa, ia ser um desespero. Ia ser um desespero. Porque um problema nosso, além de tudo, é o trabalho escravo. Trabalho escravo, é terrível. Então, por exemplo, um médico. Eu ouvi alguém falar para um médico uma vez, nossa, você tem um chamado pastoral, você um dia vai largar esse trabalho secular para ser pastor. Eu quase, não faz isso não. O cara ama a medicina, faz o que de fato o Senhor chamou para fazer. Deus chamou alguns para serem médicos. E vou falar algo aqui também. Talvez choque algumas pessoas, mas isso é de fato verdadeiro. Deus chamou alguns cantores e Ele não quer esses cantores no meio gospel. Não quer. Talvez para você a alegria é ver esse irmão. Nossa, fulano se converteu. Agora, não, agora se converteu. Graças a Deus, você se alegra. Alguns, eu fico triste porque eu não quero que a música deles se torne gospel, porque aí vão tocar por todos os lugares, é complicado. Outros, eu oro, Deus, se Ele te encontrou, se o Senhor o chamou para começar a fazer letras ou cantar canções que está ligado com a questão do reino, faz isso, que o Senhor vai ser glorificado aí. A missão de Deus não é que o mundo se torne evangélico. A missão de Deus é que o mundo o conheça e tenha ideia da sua santidade e mude a história e mude a forma como ande. Caminhe. Essa é a missão de Deus. A missão de Deus é essa. E nossa missão como igreja é fazer Deus conhecido. Amém? Fazer Deus conhecido. Porque se o povo de fato conhece a Deus, eles não vão viver de qualquer jeito. Isso aí é uma forma de evangelismo. Uma forma de evangelismo. Então, gente, preste atenção, a palavra secular foi distorcida. Agora, tem aqueles irmãos que não têm critério nenhum, que eu tenho certeza que agora já está pensando bobagem. Fica pensando, nossa, o pastor liberou geral. Meu primeiro CD de funk vai sair agora. Eu não sei, assim, DJs que estão aqui, desculpem, tá? Opinião pessoal agora, tá bom? Eu sei que Deus é o Senhor, o Pai do ritmo, mas teve algum que o diabo criou. Não, estou brincando, não mostra. Posta isso na internet não, que os funkeiros vão me matar. Estou brincando. Eu te amo. Você está tentando compreendendo as coisas? Nós temos que viver dentro dos valores morais comunicados por Deus com relação à sua santidade.
Então a ideia é que Deus vem restaurar, vem só para aquele povo que está ali, que não se importa com nada fora. Você não acha que Deus não se importa com a sua criação? Lógico. É por isso que nós deveríamos ter cuidado e cuidar do meio ambiente. Precisamos. Jogar latinha lá fora de refrigerante. Somos os primeiros a fazer isso. E tem irmãos que falam assim, não, vai tudo se acabar porque Jesus está voltando e eu vou subir para a glória, vou voar nas asas dos anjos. E essa terra vai pegar fogo. Escatologia pobre isso. Desculpa os irmãos aí, mas é. Porque a ideia de Deus, o Senhor vem para estabelecer sua justiça na terra. Na terra. E sabe o que vai acontecer? E aí isso me dá um temor. Valéria, isso me dá um temor. Você imagina, você cantou domingo, só que a tua vida foi estragar a criação. Aí o Senhor fala, peraí, eu tenho um negócio contra você. Senhor, eu te adorei. Não, eu estava querendo restaurar a criação, mas você estava fazendo um trabalho contrário. Por quê? Fica imaginando diante de Deus a igreja. Seu propósito era comunicar, me fazer conhecido. Só que você estava tentando apresentar meu nome, fazer com que as pessoas me aceitassem, mas você mesmo estava indo contra a minha própria obra. Isso é muito louco, gente. Nós temos que mudar a nossa ideia a respeito de criação. Deus é santo, sim. E eu vou já falar sobre a santidade com relação ao homem. Eu não estou dando aqui carta branca para você escutar de tudo, ou ver tudo. Não, na realidade, se conhecemos um Deus santo, isso vai ser o critério. É dessa forma que eu vou viver. Porque isso é um atributo moral do ser de quem é Deus. Deus manifesta a sua santidade. Pedro fala aí, sede santo, porque eu sou santo. O Senhor falando na carta de Pedro. Deus está pedindo santidade de nós. E o padrão de santidade é divina. Tem que olhar para Deus, esse é o padrão de santidade. O padrão de santidade não é um homem. É Deus. Logo, se a sua igreja reflete a santidade do Criador, ou daquele que o salvou, lógico, a igreja começa a ser referência. Mas a nossa maior referência, nosso maior padrão de santidade é do Senhor, é de Jesus. Por quê? Porque como Deus se relaciona com as coisas, isso é o padrão como nós devemos nos relacionar. Não é verdade? Sim ou não? Se Jesus curou, nós devemos ir para curar também? Jesus não deu de comer aos pobres? Devemos fazer isso também. Jesus, ele estava como o Filho, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o primogênito, e ele é a maior referência para nós. Da forma como Jesus viveu, isso tem que ser o nosso padrão. Querido, está aí. Sabe, olha para Jesus, ele é de fato o padrão disso tudo. E o que Deus comunica a respeito do seu ser no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, isso é um padrão a ser seguido. Leia as Escrituras, mas aprenda a amar as Escrituras. Leia e vá absorvendo, vai ali percebendo e entendendo, e vai crescendo nisso tudo. A santidade moral de Deus revela de várias maneiras quem é o Senhor. Nas suas obras, na sua lei. A santidade de Deus pode ser vista no reflexo da sua natureza e também na sua lei. Por exemplo, Paulo fala em Romanos 17:12. Tem aí? Romanos 17:12. Romanos 7:12. Tem alguém lá atrás passando ou não? Romanos 7:12 diz assim: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é santa.
Preste atenção numa coisa, nós temos um problema com relação à lei. Alguns irmãos falam assim, não, a lei é do Antigo Testamento. Alguns falam assim, não, a lei, não, a maldição da lei. Vou já falar o que era a maldição da lei para você. Nós devemos amar a lei do Senhor, e a lei do Senhor comunica o seu atributo, comunica de fato que Deus é santo. Tudo que Deus fala que não podia fazer, Ele continua falando que não pode fazer. É ou não é? Por acaso no Novo Testamento Deus fala, pode roubar agora? Ame o Senhor acima de todas as coisas. Ele fala, não, ame Deus às vezes. Ele fala assim. A lei, e Jesus fala algo interessante, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Só que ele coloca algo bem interessante, ele fala assim, ó, ame o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Se você conseguir fazer isso, você vai cumprir a lei. E não é verdade, porque a lei é uma conexão do atributo moral de Deus, que de fato está relacionada ao amor, ao Senhor e ao amor ao próximo, não é isso mesmo? Se eu conseguir amar a Deus e amar o meu próximo como a mim mesmo, eu vou conseguir cumprir a lei. E a lei não é mal, ela é santa, ela é boa, ela comunica um atributo de Deus, um atributo que é de fato quem é Deus. O problema é que eu amo a mim mesmo, mas não amo o meu próximo como eu me amo. Eu escuto uma frase assim, amor próprio é tudo. É não. Desculpa os irmãos que falam isso. Amor próprio não é tudo. Amor próprio e amar ao outro como eu me amo, aí você começou a caminhar. Mas antes disso tem uma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, aí sim, amor próprio, e como eu amo meu irmão, complicado. Quer um exemplo? Você sabe um dos tópicos sobre o narcisismo dessa geração? Isso está relacionado à questão da lei. Um dos pontos de alguém que é narcisista é assim, que numa mesa, eu ri quando eu li isso. Qualquer dia desse eu compartilho para você os 10 pontos que mostram se você é narcisista ou não. Eu estava lendo e pensando, meu pai, aqui eu me encaixo. Estava sendo tentado porque eu pensei em tanta gente também. Estou confessando aqui para os irmãos. Digo, não posso. Sou eu, mas aqui está no fulano, meu Deus do céu. O Senhor está amarrado em nome de Jesus. Tentando voltar para mim isso. Fala assim, que numa mesa, sempre a pessoa se acha no direito de pegar o melhor. Ela não pensa no outro. E depois pergunta por que o outro não comeu. Isso é louco, né? Você pode estar pensando em alguém, assim. Você já sentou numa mesa onde tinha um tambaqui bonito? Aí todo mundo está olhando a costela está dourada, assim. Está comigo aí, né? Você está doido para comer a costela, mas você pensa, não. Aí até o primeiro narcisista aparecer e pegar a metade. Aí você pensa, nossa, ele não está pensando que tem mais gente para comer aqui, não? E tem gente que pega não só a metade, pega tudo. Tem um monte de urubu querendo comer a costela. Só o primeiro sempre tem aquele corajoso, aí pega tudo. Aí você pensa, nossa, eu queria também, nem pensou nos outros. Eu já fiz isso, já pedi perdão de Deus. Próxima vez, eu vou pegar só duas fileirazinhas assim. Então, existe a comunicação de Deus na questão da redenção também. Sabe um exemplo disso? Na cruz, Deus tem um desprazer com relação ao pecado. Deus não gosta do pecado. Ok, queridos? Fica certo isso. E Deus mostra na questão da sua santidade que Ele não está em favor do pecado. Olha para a morte de Jesus na cruz. Mateus 27, 46.
E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns irmãos falam: nossa, porque o pai abandonou o filho. A palavra fala que toda iniquidade, o pecado, veio sobre Jesus. A iniquidade, o pecado veio sobre ele. Naquele momento. E essa era a missão do filho, ok? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento que o pecado estava sobre o filho, o pai fez o quê? O que o pai fez? Silenciou. Porque ele não pode compactuar com o pecado. Mas era o filho dele. Mas lembra que o atributo moral dele era o quê? Santidade. Esse é o ser de Deus. Ele é santo. Trevas e luz não podem estar no mesmo espaço. Quando o pecado veio sobre Jesus, o Senhor se retirou. Uau! E Jesus clama: por que me desamparaste? Mas era a missão do filho. Agora você entende o porquê é isso? Eu não entendo por que Deus silenciou para Jesus. Está aí o porquê. Por causa do teu e do meu pecado. Por causa do pecado da humanidade. Ele silenciou. Ele estava querendo falar com seu filho? Lógico. Qual é o pai que não ia ver o filho sofrendo e queria lá meu filho? Ele queria, com certeza Deus queria retirar Jesus de lá. O pai queria retirar o filho de lá. Só que existia uma missão da Trindade Santa. Quando o pecado veio sobre o filho, ele silenciou. Nossa, isso me dá um temor. Isso me dá um temor. Porque Deus é um Deus santo. E Ele silenciou para o seu próprio filho. Para que Ele pudesse vencer. E nos dar a possibilidade de vencer o pecado. Deus nos deu a possibilidade de vencer o pecado. É por isso que nós olha, eu estou lutando, não consigo. Conhece a Deus. Ele já abriu a porta para vencermos isso. Amém? Ele já abriu a porta para vencermos isso. Gálatas mostra que Jesus foi amaldiçoado por causa dos nossos pecados. Isso é a maior prova que Deus ama o homem, mas também Ele não compactua com o pecado da humanidade. Eu amo esse conceito dos reformadores. E isso faz com que mude nossa perspectiva a respeito da lei. A lei nos envia para Cristo, para sermos justificados. E Cristo nos manda de volta para a lei, para sermos santificados. Era incrível. Isso é fato. A lei estava ali. E Ele cumpriu a lei. E aquela lei é a comunicação da questão da santidade. Agora, nós vamos entrar num outro ponto, e eu quero ir caminhando para o final. A santidade de Deus, em Deus e nos homens. Em Deus, a santidade é uma qualidade essencial. Nos homens, é uma qualidade adquirida. Como começamos a nos tornarmos santos? Quando Deus vem e invade. Deus vem nos dar uma experiência. Ele vem estar conosco. Um Deus santo veio estar conosco. O processo de santificação começa aí. Agora existe também que quando Deus comunica essa santidade, Ele fala para buscarmos a santidade. O processo inicial é de Deus, agora a continuação disso é nossa. A continuação disso é nossa. Deus começa as coisas. Ele abre os teus olhos. Você já passou pela experiência de achar que aquilo não tinha problema nenhum e daqui a pouco você percebe pelas escrituras que você estava fazendo algo errado? Quem já passou por isso? Fala, nossa, isso está errado. Eu tenho que mudar a maneira como estou vivendo. Deus não se agrada. E tem mais, e o Espírito Santo que habita em nós, esse incomoda. Sim ou não? Você já foi fazer algo
que você sabia que não era para fazer, você fez, bateu uma angústia e você repreendeu o diabo e não saiu. Você fez aquilo, bateu uma angústia, não. Ai, está amarrado, Deus não quer que eu me sinta assim. Está amarrado, sai daqui, diabo, e continua aquele negócio. Porque Davi falou, não tira de mim o teu espírito? Isso quer dizer o quê? Que ele sabe que a forma como eu estou vivendo vai mostrar muita coisa. E vai falar ou mostrar se Deus vai estar em comunhão comigo ou não, ou vou estar em comunhão com Deus. Ele vai continuar me amando. O amor de Deus aí é inalterável. Só que Ele quer se relacionar e pede para o seu povo ser santo, porque Ele é santo. A santidade de Deus é inegociável. Hebreus 12, 14, 16. Abre lá comigo, por favor. Hebreus 12. Está aqui na tela. Vamos ler todos juntos, ok? Vamos lá? Seguei a paz com todos e a santificação. Uau! Uau! Você tem ideia do que é isso? Sem santidade ninguém verá Deus. Nossa, isso me dá um temor, gente. Eu não quero tacar o terror com você aqui não. Mas Deus está pedindo que o seu povo seja santo. E que sem santidade ninguém vai ver Ele. E Ele fala mais aí, ó. Cuidado. Não seja devasso ou profano. Isso está nas Escrituras. Nós temos que ter cuidado como nós caminhamos. Nós precisamos lutar. Você não pode deixar que os teus olhos fiquem contemplando algo que desagrade a Deus. E isso contaminando você. Você sabe o que eu percebo? O maior sinal de frieza espiritual, primeiro, é quando você se afasta das Escrituras. Isso é fato. Primeira pessoa, quando você pergunta para alguém assim, você está bem espiritualmente? Estou não. Aí você pergunta, você está lendo a Bíblia? Eu duvido, quem está lendo a Bíblia está mal espiritualmente. Eu duvido. Eu nunca vi alguém falar, olha, eu leio a Bíblia todo dia e estou mal espiritualmente. Eu não conheço. Primeira coisa que você faz, para de ler a palavra. E aí é um problema sério, porque com as redes sociais hoje, as pessoas estão passando muito mais tempo nas redes sociais do que na palavra, não é verdade? E até de comunhão, de conversa. Gente, temos que ter cuidado com isso. Eu falei para um irmão outro dia, eu prefiro um abraço do que 1000 curtidas. Até parabéns hoje. Se programa. Você pode programar um calendário lá e todo aniversário alguém dá um parabéns. Outro dia eu vi alguém dando parabéns para o outro, não se conhece, mas eu digo, deu parabéns, porque está programado. Eu estou fazendo uma crítica que é proibido fazer isso? Não, o que eu estou falando é que nós estamos trocando as coisas. E temos que ter cuidado. As pessoas estão esfriando espiritualmente por isso. Elas estão vivendo uma vida rasa, de leitura, de oração, está ficando... E outra coisa, com isso, começa a abrir precedente para outras coisas. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu fiquei muito mal, e eu não entendi o porquê. Você já viu? Eu estou mal, mas eu não entendo o porquê. Já passou por essa fase? Cara, eu não sei o que é.
Outro dia eu li uma frase assim, que Deus dá guerra para os seus melhores soldados, mas Ele me confundiu com Rambo, não é isso? Eu passei por isso já. Eu falava, Deus, é o seguinte, eu estou em guerra, mas o Senhor está com brincadeira comigo. É tentação de tudo quanto é lado. Não está certo. Só que eu não percebi. Nessa época, por incrível que pareça, eu estava no seminário. Seminarista estava frio o negócio. E não era o seminário, não era teologia. Ah, era porque estava estudando teologia. Teologia deixa todo mundo frio. Não. Aí eu lembro que eu fui na casa de um professor com outros irmãos. E aí, com outros alunos, e falaram assim, vamos levar um filme para assistir. O cara levou um filme que o filme não era legal. Não era legal. E ninguém sabia disso. Aí sentamos para assistir, o professor estava lá, aí o filme começou a passar, eu lembro. E nós estávamos olhando aquilo tranquilo, sem problema nenhum. Daqui a pouco o professor levantou, foi lá, desligou e sentou. E vamos conversar, gente? Ninguém entendeu nada. Mas por que estava tão legal? Gente, hoje em dia quem não fala palavrão, né? Tá aí, não tem problema nenhum. Um abracinho, só um abracinho, um beijozinho dele. Aí ele olhou e falou assim, na minha casa não. Eu sei as lutas que eu já passei. E eu sei o que eu já venci. E outra coisa, eu sirvo um Deus santo. Vocês não estavam percebendo nada não aí? Aí olhamos um para o outro, não. É lógico que não vai perceber. Por que não vai perceber? Alguém sabe a resposta? Se tornou comum. Aí quando ele começou a conversar e orar, ele falou, eu quero orar por vocês. Aí começou a orar. Gente, na oração eu já comecei a ficar mal. Comecei a perceber que aquilo que antigamente eu nunca ia ver, eu estava vendo como comum. Eu estava vendo como comum. Eu comecei a perceber, na oração daquele homem, comecei a perceber que eu estava distante. Mas eu estava bem, eu estava estudando teologia. Nossa, eu orava e estava ali. Você está percebendo que se você não prestar atenção, as coisas vão consumindo você? Essa ideia do pós-modernismo, se você não tiver que tomar cuidado, isso consome você. Você vai adquirir linguagem que Deus não concorda. Você vai começar a ver coisas que Deus não concorda, e o triste disso tudo é que os teus filhos vão começar a ver coisas que Deus não concorda, mas você não está percebendo. E aí, sabe qual vai ser a resposta nossa? É religioso. Ah, pastor, isso não é religiosidade demais. Não é. Eu também não estou dando margem aqui para os irmãos que já são pirado com coisa, está vendo? Eu falei que tem irmão que tudo é do diabo, não é isso? Que vive aquele negócio de secularismo. Saiu do gospel, é secular. Para com isso. Estuda sobre a missão de Deus. Tem coisas na criação, tem coisas na cultura. Ei, irmãos, Deus ama a cultura. Deus ama a cultura. Agora, o que você acha que é cultura, talvez não é cultura para Deus. Talvez não. Isso que é uma distorção da cultura. Deus deu um mandato na cultura. E nós precisamos ser canal de reforma na cultura. Amém? Precisamos. Precisamos ter cuidado com o que nós estamos ouvindo. Quando eu falei sobre música ainda agora, o cara escuta música de depressão o dia todo e fica inocente, não sabe por que está mal. A mulher que traiu fulano, ciclano, tá vendo como é que é? Foi na mesa de um bar e tal, e não sabe por que está mal. Entende o que eu estou falando?
existem canções que não necessariamente tem Jesus lá. Não necessário tem Deus, ou minha vitória, ou mais que vencedor, ou passando pela prova dando glória a Deus. Não! Talvez não tenha canções que não tenha nada disso, mas tenha valor familiar. Amém? Fala sobre um amor e fidelidade. Fala sobre amizade verdadeira. Fala sobre valores do reino. Uma vez me perguntaram, pastor, o que o senhor escuta? Eu digo, tudo que tem valor de reino. Não, eu quero saber os nomes dos cantores, tudo que tem valor de reino. Ah, me deram uma lista de música gospel. E esse, eu digo, tira só 3 daí, talvez esses aqui não. Mas só se escuta esse, eu lhe dei uma lista enorme. Eu digo, só esse, eu digo, também. Problema, mais uma vez, nós queremos uma fórmula pronta. Você quer que alguém diga para você, isso é errado, isso é certo. Mas já tem alguém falando para você o que é errado e o que é certo. Já tem alguém falando para você o que é errado e o que é certo. O problema é que você não está lendo. O problema é que você não está buscando conhecer. E porque você não busca conhecer, você cria um monte de regrinhas pessoais. E essas regrinhas pessoais é complicado. Ou você se torna um cara extremamente ditador e religioso, ou você é o libertino. Já viu o irmão que o cara vai escuta um monte de bobagem e fala, Deus me libertou, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Já viu isso? Você fala, nossa, isso aí está numa prisão terrível. Uma prisão terrível. Mais uma vez. Eu amo esse texto de Isaías. Abra lá comigo em Isaías 6. Estou caminhando para o final. Isaías 6 fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uau! E sabe o que aconteceu aí? O anjo foi e tocou aonde? O anjo veio e tocou nos lábios, não é isso? O que aconteceu? Ele reconheceu que era alguém de lábios impuros. Alguém que encontra a santidade de Deus vai reconhecer uma área de mudança. Não tem jeito. Não tem jeito. Quem conhece a santidade de Deus não ouve qualquer coisa. Quem conhece a santidade de Deus não vê qualquer coisa. Eu já fui taxado de religioso. Está com medo disso? Te prepara. Se prepara, porque vai ter momentos que você vai falar, não vou ver isso. Mas deixa de ser religioso, eu sou, acabou. Vai ter momentos que você fala, vamos ouvir um som, isso aqui, cara, não, isso aqui eu não vou ouvir não. Por quê? Por que não? Eu sei de onde eu vim, e o Deus que eu sirvo não compactua com isso. É ser radical. Isso é radicalismo. Radicalismo não é encher todo o corpo de tatuagem, botar um pince, rapar a cabeça, agora eu sou radical. Cara, isso é radicalismo nada. Radical é romper com tudo aquilo que ofende Deus. Isso é radicalismo. E para onde nós estamos caminhando, fazer isso hoje, é ser inimigo. Mas a palavra diz que quem quer amizade do mundo vai ter inimizade com Deus, e agora? Como é que fica isso? Como é que fica isso? Eu quero, cada dia, ser santo. E eu quero que os valores do reino
esteja impregnado na minha vida. Eu quero caminhar, eu quero que os meus filhos cresçam nesse ambiente. Tem muitos irmãos que falam assim, eu quero meu filho crescendo no ambiente profético. O que eu faço, pastor? Eu falo, para de escutar certas músicas. Para de ver certos filmes. Olha, observa o que ele está vendo, o que ele está lendo. Aliás, teu filho lê alguma coisa? Ou ele está só esperando o momento de você criar um Facebook para ele e ele ser apresentado à pornografia? Se você não tem um diálogo verdadeiro e ensinar as suas crianças, vai ter alguém que vai ensinar. Aí vai ser bronca. Nós queremos um ambiente profético, lidado pela santidade de Deus. Nós queremos. Quando tivermos consciência, vou finalizar com isso, ok? Amém? Preste atenção agora. Vamos lá. Quando tivermos consciência da santidade de Deus, teremos um verdadeiro amor de Deus, nos protegendo da impureza. Quanto mais consciente da santidade de Deus, mais desejaremos refletir na santidade de Jesus. Também é verdadeiro, quanto mais os homens desconhecem a Deus e se afastam dele, de sua palavra, da oração, mais desconhecem a sua santidade. Criam conceitos segundo o seu coração enganoso, e menos querem e serão como Deus. Deus é santo, e Ele é o nosso padrão moral. Que sejamos santos como Ele é santo, e eu quero finalizar com uma frase de J.C. Ryle. Está lá no final. Na justificação, a palavra ser dirigida ao homem é crer, simplesmente crer. Na santificação, a mensagem deve ser vigia, ora e luta. Aquilo que Deus separou, não devemos misturar ou confundir. Sede santo, porque o Senhor é santo. Eu quero ter um lar santo. Eu quero poder falar para os meus filhos, não vejam esse filme, papai não vê isso. Eu quero falar para o meu filho, não escuta isso. Papai não ouve isso aí. Não fala essa palavra, o papai não fala isso. Mas quantos pais têm moral para falar para o filho, não fala isso? Na realidade, o filho só repete o que ouve dele, né? Alguns pais colocam a culpa na escola. Uma vez, um pai chegou comigo e falou, eu não aguento mais. Meu filho está chamando palavrão demais. Aprendeu na escola. Aí a esposa do lado, é mesmo? Aí baixou a cabeça. Eu entendi. Digo, conta mais, minha irmã. Não, peraí, fica calado. Conte mais, minha irmã. Ele não vai lhe matar. Conte. Pastor, não aguento mais esse homem. Aí caiu. O cara num poço de palavrão e culpava a escola. Sim, a escola ensina muita coisa, principalmente fora, que não quero como padrão. Deus não quer como padrão. Porém, queridos, se você vive na tua casa, comunicando a santidade de Deus, você vai ter alguém combatendo isso aí fora. Sabe por que os filhos sugam tudo aí fora? Porque eles não estão recebendo nada dentro de casa. Nada. Nós somos separados. Deus é separado. Nós estamos aqui para reformar a cultura. Sim. E eu quero tudo que tem o valor do reino. Mas eu quero agradar o meu Senhor, porque Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Vamos ficar em pé.